Nós estamos na nossa série de mensagem que diz: você entende este versículo? Atos 16, 31. Diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Amém. Amém, meus irmãos? Quantos de nós, quando aceitamos a Cristo, desejamos, temos um desejo, a gente quer, de qualquer jeito, que a partir desse momento que a gente teve um encontro com Cristo, toda a nossa família também seja salva? Quantos de nós já passou por isso? Não é? Talvez ainda estamos passando por isso. Talvez nós recebemos já a graça do Senhor Jesus, mas nós queremos que toda a nossa família também alcance essa salvação, essa graça, este amor. Agora, imagine uma situação: a gente ouvir, depois de aceitar Cristo, uma declaração como essa feita pelo apóstolo Paulo: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Que alegria, né? Ouvir isso. Isso é uma coisa maravilhosa. Creia no Senhor Jesus, e você e a sua família vão ser salvos. Bom, mas antes da gente entender a fundo este versículo, entender o que de fato quer dizer esse versículo, a gente precisa entender o que está acontecendo. Até chegar aqui no versículo 31, o que aconteceu antes? Então vamos lá, a partir do versículo 16. Diz assim, está no telão: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pela qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Olha a situação. Para e pensa agora um pouquinho. Você está ali cumprindo a missão, cumprindo aquilo que Deus colocou para você fazer. E aí você se depara com essa situação. Você está despido e você é açoitado. Mas continua. Não para por aqui. Versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Então, depois de você ser açoitado, envergonhado porque você está nu e foi açoitado numa praça pública, você é levado a uma prisão e lá o carcereiro recebe uma ordem de não deixar eles escapar por nada. Versículo 24. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Não basta só ser açoitado, nu, ficar preso, mas você tem que ser preso num tronco amarrado pelos seus pés. Olha bem o que está acontecendo. Então vamos imaginar essa cena. Você repreende o inimigo, aquele espírito maligno que estava ali dentro daquela jovem, predizendo o futuro e muitas vezes tentando até enganar. E a gente até estudou sobre isso aqui, falando para, seguem o que esses homens estão falando. Jamais Satanás vai concordar com o reino de Deus, sim ou não? Mas aqui está acontecendo isso, tentando enganar. E aí Paulo expulsa
esse espírito, essa mulher fica livre, mas com isso se perde o lucro. Esses homens ficam revoltados. Mas aí você entra numa prisão, depois de você ser açoitado em praça pública, e não bastando, você ainda é amarrado num lugar com seus pés ao tronco. Aí eu te pergunto, qual seria a sua atitude depois disso? Qual seria a nossa atitude? Depois da gente estar fazendo a vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, a gente é açoitado, envergonhado, preso. O que você faria no lugar deles? Imagina a cena. O que eu faria? O que nós faríamos? Será que a gente aceitaria isso? Daria glória a Deus por isso? Difícil, né? Dar glória a Deus depois de uma situação dessa. Muito difícil. Mas vamos ver como Paulo e Silas reagiram. Versículo 25. Olha como eles agem depois disso tudo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos, eles, meia-noite, estão orando, cantando hino, de tal forma que todos os presos começam a ouvir o que está vindo daquela cela, o que está vindo daquele lugar. Depois de tudo o que acontece, eles conseguem orar, e eles conseguem louvar, engrandecer, exaltar o nome do nosso Deus. Então eles estão orando ali, e no versículo 26 diz: de repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Então, qual foi a missão dada ao carcereiro? Foi dada uma única missão. Que missão foi essa? Não deixe eles escapar. Aí ele acorda e vê essa cena. A prisão toda aberta, as algemas, as correntes todas quebradas. Qual seria a sua atitude, meu irmão, depois de ver isso? Não seria diferente da dele. Porque o fim dele, se ele não se matasse, o que ia acontecer? Ele ia ser morto. Então ele falou, não, entre ser morto e eu me matar, eu tiro a minha vida. Mas Deus está nesse lugar, Deus está acompanhando isso, está tentando trazer esse homem para perto dele. E aí no versículo 28, olha o que acontece. Paulo, porém, gritou, não se mate, estamos todos aqui. Eita, não se mate, estamos todos aqui. E é interessante que não é só Paulo e Silas, mas todo mundo foi solto. Mas Paulo consegue convencer aquela prisão, aqueles homens, a ficarem ali também, esperando, porque algo iria acontecer. Então aqui começa uma atitude de um servo de Deus. Talvez muitos de nós, nessa atitude aqui, nessa cena, teríamos corrido quanto antes, né? A gente está ali, foi injustamente açoitado, humilhado, preso, e aí a gente está orando a Deus e louvando o Senhor Jesus, olha aqui, tem misericórdia de nós, olha o que está acontecendo. E de repente vem um vento, e estremece aquele lugar, as portas se abrem, as correntes das algemas caem. O que você faria? Mais do que depressa eu ia correr para fora. Sim ou não? A gente iria correr. Então, depois de ter uma cena dessa, a gente tem uma atitude dessa, mas alguém que está no centro da vontade de Deus, ouve e recebe a ordem do Senhor Jesus, e espera o momento certo para tomar decisões, porque ele está atento às ordens do mestre. E aí o que acontece no versículo 29? O carcereiro mandou que trouxessem luz, e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E aí a gente chega no versículo 31. O que eles responderam? Creia no Senhor Jesus, e você e a sua família vão ser salvos.
creia no Senhor Jesus. Então agora fica melhor para a gente entender o que está acontecendo. Por que foi dito isso? Creia no Senhor Jesus. Olha tudo o que aconteceu. Então esse homem, através da atitude de Paulo e Silas, ele fala: meu Deus, eu preciso também ser salvo. O que eu faço? E Paulo dá a fórmula: creia no Senhor Jesus. Mas para a gente entender esse versículo, porque a gente pode pegar esse versículo e falar: opa, então é fácil. Se eu crer no Senhor Jesus, a partir de hoje a minha família vai ser salva. É isso que o texto está dizendo? Não, infelizmente não. A gente tem que entender que existem textos, versículos que são descritivos e versículos que são normativos. O que eu quero dizer com isso? Esse texto contém uma descrição. Ele está contando um fato do que aconteceu. Mas essa descrição é uma regra, é uma norma. A partir deste momento eu posso começar a pregar: se você crer no Senhor Jesus, a sua casa inteira vai ser salva? Sim ou não? Não posso. Então, a gente tem que entender alguns casos, para a gente entender como que acontece nos versículos da Bíblia. Em Marcos 16, pode pôr aí, seu irmão, Marcos 16, 15 ao 18, vamos entender essa questão do texto descritivo e normativo. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esse texto é descritivo ou normativo? Normativo. Por que é normativo? Porque tudo o que foi dito aqui nessa época serve de base para a gente também fazer hoje. A gente deixou de pregar o Evangelho? Não, a gente prega o Evangelho. A gente crê que quando a pessoa se converte, aceita Jesus, ela se batiza. Então, esse é um texto que mostra realmente uma regra de conduta daquilo que nós devemos fazer. E aí tem os sinais: expulsar demônios, falar em novas línguas, colocar as mãos sobre os enfermos e ser curados. Nós acabamos de orar aqui por um enfermo, sim ou não? Então esse é um texto descritivo. Então quando um versículo ou um texto que é bíblico, é destinado não só a um povo específico ou a um tempo específico, mas ele atinge tanto aquela região como todas as outras regiões, aquele tempo e todos os outros tempos. Então isso sim vira um texto normativo que dá para a gente aplicar até hoje da forma que foi escrita aqui na palavra de Deus. Está claro isso? Então, a gente começa a pregar o Evangelho, anunciar o batismo, e a gente vai vendo que tem textos que vão dando condições, regras, normas. Mas vamos ver esse texto de Atos 16, 29 ao 31, na versão A Mensagem. Aí o Samuel gosta. Olha bem para ficar claro, para a gente entender se realmente era uma coisa que era para todo mundo fazer. Então, o carcereiro pegou uma tocha e entrou. Trêmulo, caiu diante de Paulo e Silas. Ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo, para viver de verdade? Eles responderam: deposite sua inteira confiança no Senhor Jesus, e você terá a salvação, e saberá o que é viver de verdade, e todos os da sua casa também. Aqui já mudou, né? Está vendo? Então aqui já começa a trazer uma luz para a gente entender o que realmente está querendo dizer esse versículo. Então, mas nós precisamos entender o melhor. E para a gente entender melhor, o que está se tratando aqui? Está se tratando sobre salvação, sim ou não? Salvação é o ponto-chave. Se você crer no Senhor Jesus, você vai ser salvo e toda a sua casa também. Então, o que a Bíblia diz sobre salvação? Para a gente entender um texto, a gente também tem que entender o contexto, como a gente já tem falado, entenda o contexto, leia o versículo anterior, o posterior, mas entenda também o que a Bíblia está dizendo sobre aquele assunto também.
Então, para a gente ser claro e entender melhor esse versículo, a gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo sobre salvação. E Marcos 16, que a gente acabou de ler, Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Está dizendo, se eu crer, todos os que creem, ou se uma pessoa crer, os que estão ao seu redor, por rebote, vão ser salvos? Não, está querendo dizer que é uma coisa individual. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. O versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. É individual. Último versículo, João 1,12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem. Aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que crê, aquele que recebe. Então a salvação depende de crer, aceitar e confessar. Crer, aceitar e confessar. Ou seja, isso é algo totalmente individual. É individual. Não tem como você ser salvo e falar, a partir de hoje a minha família inteira vai entrar comigo no céu. Se eles não crerem, não aceitarem, não confessarem, infelizmente não existe salvação. Mas tem um porém, do qual a gente pode tomar uma lição com esse texto de hoje. Quando a gente aceita Cristo, quando a gente nasce de novo, quando a gente tem uma experiência, quando a nossa vida é totalmente mudada, por isso que a gente chama de conversão. A gente ia numa direção e a gente foi convertido, agora a gente anda no sentido oposto. Então nós temos uma mudança de direção. Nesse texto a gente acabou de ver isso, uma mudança de direção, uma mudança de atitude, que a atitude normal era, abriu a porta, eu vou embora. Mas uma pessoa que converteu, que a partir de hoje, agora a sua vida é governada pelo Senhor Jesus, ela espera a voz do Senhor, a ordem do Senhor. E por isso Paulo e Silas não saíram daquela prisão. Então a atitude de Paulo e Silas fizeram com que o carcereiro quisesse ter a mesma salvação deles. A atitude. Então na Bíblia nós achamos base para dizer que as nossas atitudes fazem com que a nossa família, aqueles que nos cercam, aqueles que andem ao nosso redor, comece a ter um desejo de ter uma vida igual a gente começou a viver. Então a Bíblia dá base para isso. As nossas atitudes, as nossas ações fazem com que aqueles que estão nos vendo comecem a querer ter a vida que nós estamos vivendo. Vamos ver 1 Coríntios 7, 14 a 16. Pois o marido descrente é santificado pela esposa. Está na NVI, né, irmão? Se assim não fosse, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Está dizendo o texto, o marido descrente é santificado por meio da mulher. A mulher descrente é santificada por meio do marido que se converteu. Por quê? Como isso acontece? De que forma? Tem outro texto que vai mostrar. 1 Pedro 3, 1 e 2. Olha como acontece esse ato de santificação. Da mesma forma, do mesmo modo, mulheres, esposas, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês.
Que texto, hein, meus irmãos? A fim de que, se algum deles que não obedecem à palavra de Deus, sejam ganhos sem palavras. Isso é bom para as mulheres, né? Que tem mulher que gosta de insistir, de falar, mas você não vai. Não sei. Uma vez eu falei isso num aconselhamento de um casal, eu falei, sabe o que está acontecendo? É você que tem que mudar a mulher. O seu marido, ele já está se convertendo. Para de falar que o seu marido vai mudar. E está dizendo aqui a palavra de Deus. Sejam ganhos sem palavra. Através do quê? Através do procedimento. Quando ele começar a observar a sua conduta, quando ele começar a ver você de forma diferente, ver que você foi mudada realmente, ele vai ser salvo. As nossas atitudes dizem mais do que as nossas palavras. Não adianta nada você falar, e a sua atitude mostrar totalmente o contrário. A sua atitude fala mais do que as suas palavras. Tinha um pregador que falava, pregue em todo tempo. Se necessário, use as palavras. As nossas atitudes falam muito mais. 2 Coríntios 3:2. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Opa! Nós somos cartas que somos lidos e conhecidos por todo mundo. Como Paulo fez para propagar o evangelho e dirigir muitas igrejas? Através de cartas. Ele mandava cartas, é por isso que a gente tem carta aos Coríntios, carta aos Romanos, carta aos Efésios, cartas aos Filipenses, aos Colossenses e por aí vai. Mas aqui ele está declarando, vocês são a nossa carta, que serve para ser conhecida e lida por todo mundo lê as nossas vidas, quer você queira, quer você não queira, todo mundo está lendo você. Você é uma carta viva do Senhor. E o que eles estão lendo? Eis a pergunta. O que eles estão lendo? O que eles estão conhecendo? O que eles estão lendo? Você está no caminho da salvação, mas o que eles estão lendo? Que tipo de mensagem você tem transmitido? Que tipo de carta, de mensagem está sendo transmitida através da sua vida? A sua família, a sua casa também vai ser salva. Mas sabe quando? Quando você começar a ser uma carta viva do Senhor Jesus. Quando as pessoas olharem para você e começar a ler, Jesus Cristo salva as nossas vidas. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a única saída. Assim como esse carcereiro olhou e falou, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso de uma vida de verdade. Eu preciso de uma vida verdadeira, uma vida que faz sentido. Então nós começamos a ter atitudes que vão demonstrar para as pessoas quem Jesus é de fato. E eles vão ter que ler em nossas vidas quem Jesus é. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lucas 6, 43 ao 45. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por quê? Pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de um espinheiro, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. A nossa vida é uma árvore. Que fruto nós temos gerado? Frutos que estão produzindo vida, frutos que estão realmente alimentando as pessoas, ou nós temos sido árvores venenosas, árvores que não estão dando fruto nenhum, uma árvore seca que não serve para nada, que as pessoas olham. E uma árvore serve para muitas coisas, né? A árvore tem a beleza, a árvore faz parte do oxigênio e a árvore principalmente dá frutos. Que tipo de árvore nós temos sido? Esse mesmo texto na mensagem eu gostei demais, põe aí, Samuel, para nós. Ninguém colhe frutos podres de uma árvore boa, nem frutos bons de uma árvore doente.
O estado do fruto indica, isso é interessante demais. O estado do fruto indica o estado da árvore. Forte, né? O estado do fruto, aquilo que você tem produzido, mostra quem você é. Você não consegue produzir coisas boas se você está doente. Você não consegue produzir coisas maravilhosas, extraordinárias, se Cristo não estiver na sua vida. Você não consegue dar um fruto bom, que vai realmente trazer vida, alimento, nutrição, se você não está bem. Lembre-se que a vida produz vida. Olha lá, põe aí, senhor. Uma subidinha aí. Lembre-se que vida produz vida. O que conta é o que vocês são, não o que dizem e fazem. Isso se comprova por seus atos e palavras. Quem você é? Quem você é? Então, para a gente concluir, quando alguém se converte ao Senhor, isso gera um rebuliço. Quando alguém é transformado, impactado pelo poder do Senhor Jesus, isso causa um impacto em toda a sociedade. Isso causa um impacto naquela casa, isso causa um impacto no meio da família. Imagina um pai de família que vivia preso em todo vício. Vamos supor um alcoólatra. Um pai alcoólatra, sempre dando problema, batendo na esposa, nos filhos. De repente esse homem tem um encontro com o Senhor Jesus. Aquela casa vai ser a mesma casa? Aquela família vai continuar sendo a mesma família? Eu te garanto, todos ali vão aceitar o Senhor Jesus. Porque eles viram a diferença. Eles viram o que o Senhor, o que a graça de Jesus pode fazer com uma pessoa. Domingo a Bianca esteve aqui e deu testemunho. E ela só falava: que amor é esse, que amor é esse, que amor é esse, que amor é esse, né, Bianca? Eu já falei isso. Quando a graça do Senhor Jesus me alcançou, quando eu fui mudado, quando eu saí do lamaçal do pecado, eu só conseguia dizer a mesma coisa: que amor é esse? Sabe por quê? A gente tem um sentimento que fala: como pode, depois de tudo que eu fiz, o Senhor ainda me amar? Como pode, depois de tudo que eu fiz, o Senhor ainda se importar comigo? Eu desprezei, eu esqueci que de você, eu abandonei. Porque eu já cheguei num estado, meus irmãos, que pecado para mim não era mais nada. Porque hoje, quando eu e você peca, a gente tem um peso, sim ou não? A gente sente isso. Mas quando você chega num estado que você faz o que você faz e não tem mais peso nenhum, meu irmão, pode ter certeza, o Espírito Santo já está longe de você, você está totalmente fora de Deus. Eu já experimentei isso. E quando a gente começa a receber de novo o Espírito Santo de Deus, aquela presença, aí a gente começa só a falar essa coisa: que amor é esse? Que amor é esse? Que Deus é esse que ama dessa forma? Que Deus é esse? Então, meu irmão, isso não tem como não impactar a sua casa, isso não tem como não impactar a sua família, isso não tem como impactar ali no seu serviço, isso não tem como, é impossível. Quando as pessoas olham para você e falam: não, não é possível, não é possível que eu estou vendo isso. Não, você não, que é isso? Você? Sim, sou eu. Sou eu, esse é o meu Deus, é o Deus que ama, é o Deus que ama o pecador, é o Deus que se importa, é o Deus que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o Deus. Então, meu irmão, a salvação é individual, mas as nossas atitudes mostram muitas coisas. E eu já ouvi até dizer que pessoas, depois desse testemunho de domingo aqui, falou: opa, se aquela pessoa se converteu, então agora eu vou voltar para a igreja. Eu já ouvi isso. E aí o que acontece? Quando as pessoas olham as nossas vidas, a transformação do Senhor Jesus, elas também têm o desejo de aceitar o Senhor Jesus. É por isso que quando Paulo fala para esse homem: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ele está dizendo: a fórmula é essa: se você crer no Senhor Jesus, a sua família também crer no Senhor Jesus, toda a sua casa vai ser salva, porque eles vão ver a diferença. Imagina esse homem era para ter morrido, como foi até dito domingo aqui, né? Há 15 dias atrás eu estava querendo tirar a minha vida, e hoje estou aqui dando testemunho. É o que ia acontecer com esse homem estava para tirar a vida dele, ele pegou a faca e falou: eu vou me matar. Mas naquele momento,
a salvação alcançou a vida dele. Mas por quê? Porque alguém ouviu a voz de Deus e falou: eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que mostrar que existe um Deus que se importa com todo mundo. E olha, o carcereiro era alguém bom? Não. Existe carcereiro bom? Não existe. Carcereiro está ali apenas com uma missão: não deixar que o preso saia. E ainda prendeu eles. Imagina como Paulo foi tratado. Paulo poderia falar: ô meu amigo, me desculpa, mas Deus já fez por mim, eu não estou nem aí com você. Você está só colhendo aquilo que você fez comigo. Poderia até usar, né, como muitos falam: não toque no ungido. Quem mandou tocar no ungido do Senhor? Mas aqui não teve ungido do Senhor. Aqui pelo contrário, está mostrando, está vendo? Eu sou ungido do Senhor e vou te ungir também. Você também vai participar daquilo que eu participo. Você vai entender porque depois de eu ter apanhado, porque depois de eu ter sido humilhado, eu estou aqui glorificando a Deus, eu estou aqui exaltando, eu estou aqui orando. Você vai entender. E esse homem entendeu. A partir daquele momento, esse homem entendeu que era necessário começar a ter uma nova vida. Era necessário ter uma vida verdadeira, uma vida de verdade, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, meu irmão, a salvação é individual. Mas à medida que alguém é salvo, à medida que alguém nasce de novo, à medida que alguém é regenerado, isso começa a impactar todos aqueles que estão à sua volta. Eu tenho certeza, você vai ser carta viva do Senhor Jesus. E todos vão olhar para você e vão ler, escrito bem grande: Jesus Cristo é a única resposta. Jesus Cristo é a salvação. Jesus Cristo ama. Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar vida. E se você também quiser, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e também a sua família pode ser alcançada pelo Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então você entende esse versículo? Olha o que aconteceu. O carcereiro recebe salvação e depois leva Paulo e Silas para a sua casa e lhe serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram. Por quê? Creram em Deus. Olha que situação, que história linda. Depois de você ser humilhado, ferido, apanhar, uma pessoa se converte. Já é maravilhoso, né? Uma pessoa se converter. A Bíblia fala que tem uma festa no céu, quando um só se arrepende, quando um só volta. Agora imagina a cena. Esse homem começa a voltar para casa, depois de ter quase enfrentado a morte, ter visto a morte de perto. Ele volta para casa com o coração fervendo, dizendo: que amor é esse? Que amor é esse? E junto com esses dois homens, e quando ele entra na casa dele, eu imagino aquele ambiente, aquela casa que estava triste, aquela casa que estava já quase vivendo um luto. Imagina o que está acontecendo. Imagina, mas sabe como a gente vê naquele desenho? Parece que quando vai entrando assim, está tudo preto e branco, e aí entra a luz, e começa tudo que ter cor. É o que está acontecendo nessa casa. Tudo começa a fazer sentido. Essa família começa a se alegrar. E está dizendo aí, eles se alegram. Eles participam de uma refeição. E todos creram em Deus. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então você entende esse versículo? Está claro? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Amém? És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão